Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Chegamos a mais um capítulo da nossa apostila, tá? Página 102, grandezas e medidas. Além da medida do ângulo, nós vamos estudar outros tipos de medida, tá? Que seria temperatura, tempo, comprimento e massa. E suas unidades convencionais de medida, além das relações mais usuais, tá? Então, nós vamos agora para a página 103, né? Medir é comparar algo com outro da mesma natureza. Quando eu for medir, eu só posso comparar se for da mesma natureza, centímetro com centímetro, metro com metro, né? Graus Celsius com graus Celsius, que é a medida da temperatura, enfim. Antigamente, se utilizava para medir o comprimento parte do nosso corpo, né? Palmo, pé, passo, polegar, mas eram medidas muito imprecisas. Variavam muito de pessoa para pessoa. As pessoas tinham palmas de tamanho diferente, o pé do tamanho diferente, então não eram valores imprecisos. O uso dessas medidas eram imprecisos, variavam de pessoa para pessoa e gerava muitos problemas pela falta de padrão. Então, por conta disso, surgiu as medidas padronizadas. E elas são padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, Sistema de Unidades de Medidas que buscam uniformizar as medições internacionais. Nós temos aí um exemplo, fita métrica, régua, né, a balança, né, são alguns dos instrumentos utilizados para medida. Nós vamos até a página 104. Aí lá em cima está assim. As medidas quantificam grandezas e são muito importantes na compreensão da realidade. Para realizar uma medição, precisamos atentar a alguns itens. Escolher uma unidade de medida, qual, né, a unidade de medida que será preciso para você medir algo. Por exemplo, para eu medir a folha dessa apostila, eu vou medir em centímetros, unidades que eu vou utilizar, né? Verificar quantas vezes a unidade de medida cabe no objeto, quantas vezes o centímetro vai caber nessa folha da apostila. Encontrar um número que represente o resultado da medição. No final, vou ver quanto que mede. Medidas de temperatura. No dia a dia, nós utilizamos a medida de temperatura para várias coisas, né? Informação sobre previsão do tempo, medir a temperatura do nosso corpo é muito importante, né? Se a gente tiver febre, a gente precisa saber se nossa temperatura está acima do adequado, né? No mundo existem unidades de medidas de temperatura mais utilizadas são as escalas Kelvin, Fahrenheit e Celsius. No Brasil, nós utilizamos graus Celsius, tá? A escala de Celsius se baseia na temperatura de fusão e de ebulição da água. O ponto zero é a temperatura em que a água congela. E o ponto 100 é a temperatura que a água ferve e começa a evaporar, tá? Agora, na página 105 tem exercício. Nós vamos dar um pulinho até a página 106. Então, entramos aqui na unidade de medida de tempo. Hoje nós temos diversos instrumentos que ajudam a medir o tempo. Utilizamos o calendário, por exemplo, para marcar os dias, as semanas, os meses e os anos. Então, tudo organizado, né? Meses, anos. Também utilizamos termos como décadas para ter como referência 10 anos, séculos 100 anos, bimestre 2 meses, semestre 6 meses, trimestre 3 meses e outros para marcar períodos de tempo, né? O Sistema Internacional de Medidas considera o segundo como unidade principal de medida de tempo. A partir dele,
define os múltiplos e submúltiplos para realizar as conversões de acordo com o que se deseja. Mas além dos segundos, né, na próxima página, na página 107, ainda temos hora, minuto, segundo. São exemplos de unidades de medidas de tempo padronizados. Veja a equivalência entre essas unidades. Um dia tem 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Aqui é um exercício resolvido, vocês dão uma lidinha, tá? E vamos dar um pulinho para página 108, medida de comprimento. Quando queremos saber a distância entre dois pontos, ou a altura de uma pessoa, por exemplo, utilizamos as medidas de comprimento. Quilômetro, metro, centímetro, milímetro são exemplos de unidades de medida de comprimento padronizadas. Veja a equivalência entre essas unidades. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. Vejam alguns instrumentos de medida, né? Temos a fita métrica, a régua, né? O Sistema Internacional de Medidas considera o metro como unidade de medida principal de comprimento e, a partir dele, define os seus múltiplos e submúltiplos. Na página seguinte, nós temos, né, um quadrinho mostrando os múltiplos e submúltiplos, mas nós utilizamos desse quadrinho alguns mais específicos no nosso dia a dia, que é o quilômetro, o metro, centímetro e milímetro. Os outros não são usados no nosso dia a dia, né? São usados para coisas mais específicas. Para expressar o comprimento e a largura de um terreno ou a altura de uma pessoa, por exemplo, usamos o metro como unidade de medida. Já se quisermos a distância entre duas cidades, a unidade mais usual é o quilômetro. Para medir objetos menores, utilizamos centímetros e o milímetro, tá? Agora, nós vamos para a página 110 para terminar com medida de massa. Medir massa é medir a quantidade de matéria, o que muitas vezes chamamos de peso, né? Quando a gente sobe lá na balança, que vê aquele número, a gente fala quanto a gente pesa, né? Mas, na verdade, aquilo ali a gente está medindo é a massa. Em nosso cotidiano, utilizamos muito a unidade de medida de massa, quando compramos frutas, legumes, carnes e outras coisas que pesamos, né? No mercado é muito comum encontrar esses tipos de balanças aqui, né? Para poder pesar os produtos. A tonelada, o quilograma, o grama e o miligrama são exemplos de unidade de medida de massa padronizados. Veja a equivalência. 1 tonelada, 1.000 quilos. 1 quilo, 1.000 gramas. 1 grama, 1.000 miligramas. Agora vocês vão pegar a apostila, marcar a apostila de vocês também, conforme viram no vídeo, fazer essas atividades que eu indicarei na plataforma. Qualquer dúvida é só tirar comigo na plataforma. Beijinho.